Salve, salve meus amigos, tudo certo com vocês? Vamos de análise aqui mais uma vez, falando dos jogos desta quinta-feira aqui no canal Stake Share. Eu sou o Lucas Tadioto e vou trazer para vocês análises de futebol para esse dia 7 de maio de 2026. Teremos aqui Conference League, Europa League, também teremos Libertadores da América e Sul-Americana, clubes brasileiros em campo aqui nessas competições, e a gente vai comentar um pouco sobre esses jogos aqui, então fica ligado. Acompanhe esse vídeo até o final, deixa o seu like aí se você gosta desse conteúdo, é muito importante aqui para a gente continuar crescendo aqui com o canal. E também se inscreva se você ainda não for inscrito aqui no canal Stake Share, beleza? Começando então, a gente vai falar dos jogos da Sul-Americana, o jogo das 19 horas entre O'Higgins do Chile e São Paulo, um jogo interessante aqui porque a gente tem o São Paulo liderando o grupo com 7 pontos, porém o O'Higgins está logo na sequência aqui com 6 pontos, então para o time chileno, vencer o São Paulo dentro de casa significaria assumir a liderança da competição, né? Teremos aqui também o Milionários jogando contra o Boston River, o outro jogo do grupo. O Boston River tem apenas 0 pontos, ou seja, não conseguiu sequer pontuar ainda nessa fase de grupos aqui. Então um jogo muito importante para o São Paulo conseguir pontuar e se manter na liderança. Se empatar, o jogo vai a 8 pontos, o suficiente para se manter na primeira colocação desse grupo. Então o São Paulo aqui não precisa necessariamente dessa vitória fora de casa. Obviamente depois nos jogos dentro do seu estádio, o São Paulo precisa sim vencer para garantir a primeira colocação nesse grupo. É óbvio que se ganhar aqui, o São Paulo fica numa situação muito confortável no grupo, provavelmente a equipe deve buscar essa condição aqui. No entanto, se a gente pegar aqui a agenda do São Paulo para os jogos seguintes, além do O'Higgins aqui, no final de semana, no dia 10 aí, o Corinthians e o São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Então já é uma situação aí onde o São Paulo provavelmente não utilize alguns titulares, já que tem aí alguns desfalques também por lesão, então talvez a escalação desse time do São Paulo não seja a escalação completamente titular. Isso a gente deve levar em conta também, porque a odd de 2,50 do São Paulo pressupõe aqui que não teremos um time completamente titular, ou pelo menos não teremos um time favorito, muito favorito nesse confronto. Odd do O'Higgins a 2,90. Para mim ainda é interessante aqui buscar um lay ao time da casa. Tecnicamente o São Paulo, mesmo não tendo seus principais jogadores em campo, é favorito contra o O'Higgins, é mais time, mais bem treinado e tem mais qualidade do que o time chileno, que apesar de ter surpreendido alguns adversários aqui, como é o caso do Botafogo, se não me engano, foi que o O'Higgins ganhou, ou foi o Bahia, eu acho que foi contra a equipe do Bahia, né, que o time do O'Higgins acabou vencendo na pré-Libertadores e eliminou o time do Bahia, né? E a gente tem aqui agora um confronto contra a equipe do São Paulo, é um time que pode sim surpreender, mas tecnicamente o São Paulo é superior, então lei ao O'Higgins é a minha sugestão nesse jogo. Seguindo de Sul-Americana, temos aqui às 21h30 o Blooming da Bolívia recebendo a equipe do Bragantino. Bragantino também fora de casa, favorito aqui, um pouco mais favorito inclusive do que o São Paulo, 1,83 a odd do Bragantino, 4,20 a odd do Blooming. Se a gente pegar aqui a classificação, nesse caso temos o Blooming, que é o lanterna do grupo com apenas 1 ponto, e o Bragantino com 3 pontos aqui. Precisa vencer fora de casa, já que perdeu um jogo dentro do seu estádio para o River Plate da Argentina. Então a gente tem aqui uma necessidade grande do time brasileiro vencer fora de casa para seguir com chances de classificação aqui, já que o Carabobo da Venezuela venceu o Blooming por 2-0, então aqui esse time boliviano que o Bragantino vai enfrentar, ele é o fiel da balança, não se pode perder pontos para essa equipe aqui, né? O Blooming já tirou inclusive pontos do River Plate na estreia, no entanto o Bragantino e o Carabobo venceram a equipe do Blooming nos outros 2 jogos. Então o Bragantino que venceu o Blooming dentro do seu estádio num 3-2 difícil, tá apertado, vai ter que fazer um jogo de superação lá na Bolívia para vencer novamente esse adversário e conseguir aí seguir sonhando com a classificação nesse grupo que está bem disputado aqui, né? Então o Bragantino teria que contar com uma vitória do River Plate contra o Carabobo para ele sonhar aí com a segunda colocação nesse grupo ainda, tá? Então o Bragantino brigando aí para se classificar, tendência de um jogo
muito esforçado da equipe brasileira fora de casa. O Bragantino, que não tem por característica um jogo muito propositivo, mas já fez alguns bons jogos, tanto nessa Sul-Americana como também no Campeonato Brasileiro recentemente, conseguindo fazer saldo, inclusive, contra adversários difíceis. Então, aqui também a gente segue a mesma lógica do lei ao time da casa, que é um time mais fraco tecnicamente. Aqui o time do Blooming precisa também muito da vitória, vai se expor e deve dar espaço para o Bragantino aqui. Então leia o Blooming em minha sugestão nesse confronto aqui. Depois a gente vai para os jogos de Libertadores. Temos às 19 horas o Mirassol recebendo a LDU num jogo muito difícil também. O Mirassol tá num grupo aqui muito embolado, né? LDU, Lanús e Mirassol, Lanús e Always Red jogaram ontem com vitória do time do Always Red por 4-0, né? Goleou a equipe do Lanús aqui, jogando dentro de casa na altitude, tá? A equipe do Always Red joga na altitude, não havia vencido ainda, não havia somado pontos, inclusive, nos jogos anteriores. Venceu sua primeira partida, foi a 3 pontos e segurou a equipe do Lanús em 6 pontos aqui. Tá tudo embolado, então LDU e Mirassol, quem vencer aqui vai assumir a liderança desse grupo na Libertadores. Um jogo onde o Mirassol tem o fator casa a seu favor. A equipe da LDU tecnicamente não é um time tão forte assim, mas fisicamente é um time que tem muito poder físico, tá? É um time que entrega sempre jogos de bastante intensidade física aqui. E o time da LDU venceu o Always Red lá na altitude. O time da LDU também joga num estádio, embora não seja tanta altitude assim. Venceu o Mirassol lá no jogo de ida no Equador. Então agora o Mirassol pode devolver esse placar aqui, vencendo a LDU dentro da sua casa e garantindo a primeira colocação nesse grupo. Um jogo interessante aqui da gente acompanhar também, onde a equipe do Mirassol, que faz uma campanha relativamente ok nessa fase de grupos da Libertadores, a primeira da sua história, pode aí conseguir já encaminhar uma provável classificação para a próxima fase, já que o Lanús tropeçou e o Mirassol vencendo depende só de si para ser primeiro colocado nesse grupo aqui, beleza? Então vale a pena a gente ficar de olho aqui. Talvez não back é o time da casa, tá? Um back é o Mirassol, mas levando em consideração que é um time que também sofre muitos gols aqui, a linha do ambas marcam a 2,10 também me parece um mercado bem interessante para esse jogo aqui, considerando que a LDU fora de casa também costuma marcar gols, ok? Depois a gente vai falar aqui do grande jogo dessa Libertadores da noite, né? A gente tem aqui Independiente Medellín contra o Flamengo. A equipe do Flamengo lidera o grupo com 7 pontos, Independiente Medellín com 4 pontos. Se vencer, o Flamengo empata em pontuação. E a gente tem hoje ainda também o jogo entre Estudiantes de La Plata e o Cusco do Peru, que até o momento tem 0 pontos também. Então, se o Estudiantes vencer, o que é bem provável que aconteça, o Estudiantes vai a 8 pontos, passando o Flamengo na liderança do grupo. Então o Flamengo precisaria vitória contra o Independiente Medellín para voltar a assumir a ponta desse grupo aqui, que é um grupo que está sendo mais disputado do que o previsto, porque o Independiente Medellín está fazendo jogos interessantes, principalmente contra o Flamengo. Acabou perdendo de 4-1, mas empatou contra o Estudiantes na sua estreia e venceu a equipe do Cusco por 1-0, então agora vai jogar 2 jogos fora de casa na volta dos grupos aqui, o Independiente Medellín. Pode ser que contra o Flamengo aqui já seja um jogo onde o Independiente Medellín perca pontos aqui, então é imprescindível para o Flamengo fazer um bom jogo aqui e pelo menos empatar essa partida para ir a 8 pontos, e aí ficaria pelo saldo de gols aqui na frente do Estudiantes, que tá, mesmo que caso vença o Estudiantes aqui, provavelmente não ficaria na frente do Flamengo no saldo, tá? A menos que goleasse o Cusco aqui nesse jogo. Então, provável jogo aqui para o Flamengo conseguir um bom resultado fora de casa. Não tem altitude, embora tenha bastante pressão no estádio lá do Independiente Medellín, né, que é o mesmo estádio onde joga o Atlético Nacional de Medellín. Os dois jogam no Atanásio Girardot, que é o estádio da cidade de Medellín, o principal deles, né? Cabe muita gente lá. Não sei se vai estar lotado, mas provavelmente o Flamengo também deverá ter um bom contingente de torcida para esse jogo lá. E a gente espera o Flamengo aqui com bastante volume ofensivo nessa partida. Não conta com o Arrascaeta, que está fora, e com o Pedro também não começando como titular. Vai começar com Luiz Araújo, Carrascal e Lino nessa linha de 3 jogadores aqui de meio campo. E lá no ataque, o Bruno Henrique provavelmente seja o titular
do momento aí nessa equipe do Flamengo. Time mais que suficiente para conseguir tirar uma vitória fora de casa aqui, odd de 1,75 no Flamengo, odd 5 para o Independiente Medellín. Leia o time da casa mais uma vez. Esse é um mercado que a gente deve trabalhar bastante nessa fase de grupos aqui de Libertadores, ok? Depois a gente vai para os jogos da tarde, onde teremos aqui Conference League e Europa League. Começando a falar dos jogos da Conference League, o Crystal Palace vai enfrentar o Shakhtar. O jogo de ida foi 3-1 para o Palace lá no estádio do Shakhtar. Na verdade não é exatamente o estádio do Shakhtar, mas o Shakhtar como mandante, né? Tomou 3-1 do Palace e agora vai ter que virar o jogo fora de casa lá na Inglaterra, tá? Aqui a gente tem uma questão que é a seguinte, como o Shakhtar não tem conseguido mandar seus jogos no seu estádio de origem, né? Então o time do Shakhtar ele se adaptou a jogar muito bem também fora de casa. Então o estilo de jogo do time praticamente não muda jogando fora de casa. Nesse contexto aqui bem provável que a gente tem inclusive o Shakhtar com um time ainda mais ofensivo porque precisa do resultado. Então aquele 4-2-3-1 que a gente viu o Shakhtar utilizando em jogos anteriores, dessa vez teremos provavelmente um 3-4-3 com um time bastante... Aliás, um time do Shakhtar vendo um 4-1-4-1 aqui, né? Muito mais focado também em tentar buscar o resultado, já que está 2 gols de desvantagem aqui. Precisa abrir um 2-0 aqui para levar essa decisão para a prorrogação, prováveis pênaltis. Então precisa de 3 gols para classificar no tempo regulamentar a equipe do Shakhtar, sem tomar nenhum gol da equipe do Palace, que é uma equipe fortíssima de contra-ataque, tá? Então aqui a gente tem um jogo muito interessante para gols, tá? A linha do over 2,5 aqui pagando 1,73. Ainda acho que é um valor interessante. Lá no bolsa de aposta a gente vai pegar essa linha aqui acima de 1,80. Eu acho uma boa linha para se trabalhar o over 2,5 num jogo como esse, tá? Então ficarei de olho nessa partida aqui para tentar pegar mercado de gols especificamente. O Palace, apesar da vantagem, é favorito porque joga dentro de casa e é tido como melhor equipe, né? O mercado de traders na Inglaterra também pesa bastante o preço aqui pro lado do Palace, mas a gente tem um time do Shakhtar que é um time muito móvel, muito rápido e que tem jogadores de qualidade ofensiva, podendo nos entregar assim um jogo bem over aqui, ok? Depois no outro lado, na outra semifinal da Conference League, a gente tem aqui os franceses do Strasbourg contra o Rayo Vallecano da Espanha, que venceu o jogo de ida por 1-0 dentro do seu estádio e agora vai até a França defender essa vantagem de apenas um gol aqui. O time do Rayo Vallecano, que tem alguns jogadores que vem fazendo um excelente ano aqui com a camisa do time espanhol, e do lado do Estrasburgo a gente tem um time que fez a melhor campanha na fase de liga dessa conferência aqui, ficou classificado em primeiro lugar no geral e fez bons enfrentamentos aqui nos jogos anteriores. Venceu, por exemplo, aqui o Mainz da Alemanha por 4-2 num jogo bastante disputado, também principalmente o jogo da volta. Já havia vencido o Rijeka por 3-2 aqui, então a equipe do Strasbourg vem com um histórico interessante para essa disputa aqui contra o Rayo Vallecano e vai tentar, de alguma maneira aí, tirar essa pequena vantagem do time espanhol aqui. Abrindo 1-0, o jogo já fica igual de novo e a gente tem um jogo de bastante trocação entre essas duas equipes aqui, que tem por característica um jogo de transição muito rápido, né? O Strasbourg, ele não tem tecnicamente uma defesa tão sólida, o Rayo Vallecano defensivamente é um time um pouco melhor, porém o ataque do Strasbourg é um ataque onde todos os jogadores do meio para frente participam num certo grau aí da movimentação ofensiva, o que faz com que o time leve sempre perigo nas ações ofensivas aí. O brasileiro Alexandre Alemão aqui, ex-internacional, centroavante do Rayo Vallecano, vem tendo boas participações aqui, marcou gol contra o Real Sociedad pela La Liga e também o gol da vitória contra o Estrasburgo na última partida, e é o cara para a gente ficar de olho aqui em possíveis finalizações a gol aqui do alemão. Então, jogador para marcar, para finalizar a gol, é uma aposta interessante nesse jogo. Para mim, outro jogo de over esse aqui, a linha do over 2,5 pagando 1,85 nesse momento. A gente pode pegar essa linha próximo de 2 aí no bolso de aposta para trabalhar 3 gols no jogo de volta entre Estrasburgo e Rayo Vallecano. Depois a gente vai falar dos jogos da UEFA Europa League, tá? Temos um confronto inglês aqui entre Aston Villa e Nottingham Forest, que o Forest venceu a ida por 1-0. Antes de falar desse jogo, queria lembrar para vocês que
a gente utiliza sempre nesses mercados aqui o Bolsa de Aposta, que é parceiro aqui do nosso conteúdo no YouTube. Se você não tem conta no Bolsa de Aposta, clica no link que está aqui na descrição, cria sua conta e tem acesso às melhores odds do mercado. Aqui a gente está vendo as odds aqui, por exemplo, o Aston Villa tá 1,70 aqui, no Bolsa de Aposta ele tá 1,84, 1,85, então a gente vai pegar bastante valor nos preços aqui, trabalhando numa plataforma com odds mais competitivas, uma plataforma profissional como é o Bolsa de Aposta. Então recomendo para vocês dar uma conferida lá, link aqui na descrição do vídeo, beleza? Falando desse jogo aqui entre Aston Villa e Forest, tecnicamente o Aston Villa ele é um time mais pronto, ele é um time mais maduro, ele tem jogadores de mais qualidade, né? Estamos falando aqui desde lá do goleiro, o Emiliano Martinez, por exemplo, é bem melhor goleiro do que o Ortega, goleiro do Forest, e a gente tem aqui jogadores no setor defensivo do Aston Villa, no meio campo e também no ataque, tecnicamente jogadores melhores do que os jogadores do Forest. No entanto, o momento coletivo da equipe do Forest é muito interessante. O time vem numa ascendente aí na Premier League, né? Vem conseguindo sair de uma situação incômoda que beirava um rebaixamento ali, já não tem mais tanto risco de cair a equipe do Forest na Premier League, né? Tem jogadores aqui como o Igor Jesus, brasileiro, que está jogando muito bem e vem sendo responsável por grande parte das ações ofensivas aqui da equipe do Forest. Então a gente tem um jogo que ele é muito mais parelho do que parece ser, tá? Odd de 1,70 para o Aston Villa, odd de 4,75 para o Forest. Nesse preço aqui está embutido também a necessidade do Aston Villa de buscar por uma desvantagem no placar e jogar dentro da sua casa no confronto decisivo. Então a gente tem um jogo muito bom para acompanhar, aqueles jogos nível Champions League dentro de uma Europa League, né? Embora as equipes não tenham tanta tradição assim, estamos falando do Forest, por exemplo, que já ganhou a Champions 2 vezes, o Aston Villa que também já chegou bastante nessa competição. E quem vencer a Europa League aqui garante uma vaga na próxima Champions. Então, além da grande premiação em dinheiro, essa competição aqui dá uma vaga direta na fase de Liga da Champions, que é o desejo dessas duas equipes, tá? Então a gente tem aqui um jogo muito interessante para os dois times. Na minha visão aqui, um lay ao Forest é a melhor entrada, porque o Aston Villa deve sair mais para o jogo, deve buscar mais pelo resultado, e embora se exponha bastante e o contra-ataque do Forest seja um contra-ataque muito bom, o treinador do Aston Villa aqui, o Unai Emery, é um treinador que tem bastante experiência nesse tipo de confronto e sabe muito bem conduzir a equipe em duelos dessa categoria aqui. Então provavelmente a gente deve ter o Aston Villa superior o suficiente para nos dar uma leitura, uma leitura de lei ao Forest aqui nesse jogo, beleza? E para fechar temos a outra semifinal aqui, Freiburg e Braga. O jogo de ida foi 2-1 para o Braga. O Freiburg é uma equipe que dentro de casa tem um poder ofensivo bem interessante, costuma volumar bastante como mandante aqui. Se a gente pegar o histórico aqui dessas duas equipes na competição, na minha visão o Freiburg enfrentou adversários mais difíceis, tá? O Freiburg pegou aqui, por exemplo, o Genk da Bélgica, meteu 5-2 no agregado. Depois pegou o Celta de Vigo, um time também com uma transição muito rápida, meteu 6-1 no agregado, né? Enquanto o Braga pegou aqui o Ferencváros, que é um time teoricamente mais acessível, venceu por 4-2. Depois pegou o Betis. No momento que o Braga enfrentou o Betis, o time do Betis ainda não estava numa fase tão boa como esteve agora nessa reta final da La Liga, tá? Mas a equipe do Braga fez 2 grandes jogos, venceu no agregado por 5-3, o Betis sim é uma boa equipe, e aí no jogo de ida o Braga abriu 2-1 contra o Freiburg, jogando dentro de casa. A equipe do Braga é uma equipe que gosta de propor jogo também, tem um estilo de jogo bem agressivo, mas fora de casa vai ter dificuldades, porque a equipe do Freiburg é uma equipe que tenta manter a posse, tenta espremer o adversário contra o seu gol aqui, e a tendência é que a gente veja esse jogo acontecendo no jogo da volta, com o Freiburg tendo mais volume, tendo mais posse e criando mais chances, tá? Então acho que está muito bem precificada essa odd aqui, 1,73 para o Freiburg, 4,75 para o Braga. Devido ao time da casa ter que buscar uma desvantagem no placar, eu gosto bastante desse lay ao Braga também, mas me agrada bastante a linha do over 2,5, pagando odd 2 aqui. Para mim é muito interessante buscarmos por gols nesse confronto entre Freiburg e Braga, beleza? Lembrando o seguinte, rapaziada, primeiro aviso, ainda temos vagas para o projeto de mentoria, onde eu trago para vocês aí
o meu conhecimento de trade esportivo, a gente faz um acompanhamento individualizado, tá? Então, tu vai ter acesso a poder trocar ideia comigo sobre a tua metodologia, sobre o teu operacional, sobre o teu emocional, gestão de banca, tudo isso a gente troca ideia nessa mentoria. É uma ferramenta espetacular para evoluir no teu trade esportivo. Se você quiser saber mais a respeito, preenche o formulário que está no link aqui na descrição do vídeo que eu entro em contato contigo, te explico a respeito da mentoria, como funciona, prazo, valores, tudo isso, beleza? Então tá dada a dica aí. Segunda dica, amanhã faremos live aqui no canal para acompanhar os jogos das 21h30 da Libertadores aqui, então principalmente foco nesse jogo do Flamengo e no jogo do São Paulo também. Às 21h30 a gente vai se encontrar de novo aqui fazendo trading ao vivo junto com vocês, beleza? Essas foram as análises, então. Se você gostou, deixa o like, curte, comenta, compartilha e bora pra cima. Nos vemos no mercado. Um grande abraço, até a próxima.